A solução para Bolsonaro impedir a volta de Lula era muito mais simples e poderia ter sido feita facilmente em 2021. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Muitos brasileiros ficaram estarrecidos com a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva para a presidência da República. Vários então passaram a apontar os erros da campanha de Jair Bolsonaro. Ele poderia ter escolhido um vice mais político para agradar os isentões, poderia ter se contido em algumas pautas. Difícil dizer se isso teria dado o resultado esperado. No entanto, o cerne principal dessa questão, que poucos atualmente discutem, é de ordem institucional. Regra essa estabelecida em todas as nações do primeiro mundo: a vedação, em qualquer hipótese, de um terceiro mandato para os cargos de chefia do executivo, algo que inexiste no nosso ordenamento jurídico. A origem desse preceito nas democracias modernas remonta aos Estados Unidos da América, surgindo quando George Washington e Thomas Jefferson, primeiro e terceiro, respectivamente, presidentes do país, abdicaram de concorrer ao término de seus segundos mandatos à reeleição. Washington por estar cansado da vida pública, mormente o seu desgaste com a oposição e o declínio de sua saúde, enquanto Jefferson por convicção pessoal, já que defendia a limitação do número de mandatos. Com isso, a conduta de ambos os políticos tornou-se uma tradição, vindo a ser mantida por todos os seus sucessores do cargo, até ser rompida por Franklin D. Roosevelt, eleito para 4 mandatos seguidos. Ele dirigiu o país em meio aos momentos mais ímpares do século XX, notadamente a Grande Depressão e a Segunda Guerra Mundial, sendo um indutor do estado do bem-estar social nas terras americanas, alcançando assim enorme popularidade. Seu histórico serviu de argumento para o estabelecimento da 22ª emenda à Constituição dos Estados Unidos, formalizando o legado de Washington. Agora é proibido um terceiro mandato lá nos Estados Unidos. Na história da nossa república, a possibilidade de reeleição por parte dos chefes do executivo sequer era permitida. Todavia, mesmo com esse mecanismo, os arroubos autoritários não deixaram de existir, principalmente por parte de Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto e Getúlio Vargas. O presidencialismo confere a uma só pessoa enormes poderes, pois ela é, ao mesmo tempo, chefe de governo e Estado, estando sua força residindo, no caso, em nossa realidade brasileira, sobretudo na prerrogativa de indicar nomes para funções-chave na máquina pública, como a magistratura, generalato e diplomacia. Apenas a hipótese de influir no judiciário já subverte a democracia, o que hoje, infelizmente, observamos a julgar pela composição de nossos tribunais superiores, com ministros de conduta questionáveis. Ora, a própria noção de república pressupõe a rotatividade de representantes, senão findaria em monarquia eletiva. Ademais, concentrar e centralizar poderes são intrínsecos ao autoritarismo, bastando a um ímpio ter essas prerrogativas para que se concretize o despotismo. Portanto, evocando a sabedoria popular, é melhor prevenir do que remediar. A possibilidade de reeleição foi instituída em nosso ordenamento jurídico pela 16ª Emenda à Constituição, de autoria de Mendonça Filho, então deputado federal por Pernambuco, com amplo apoio de Fernando Henrique Cardoso. A votação foi marcada por escândalos de denúncias de compras de votos, afora a prioridade que lhe foi conferida pelo governo federal em sua aprovação, em detrimento de outras matérias de mais urgência. O texto, logicamente, autoriza a recondução para um mandato subsequente, entretanto, torna somente inelegível aquele que pretender ser reeleito por uma segunda vez de forma consecutiva, permitindo, portanto, ilimitados exercícios, devendo-se meramente cumprir uma quarentena de 4 anos a cada 8. Seria essa brecha proposital ou incúria do legislador? Os efeitos nocivos dessa permissividade eleitoral não tardaram a surgir quando mais evidentes na política estadual. Não é incomum encontrar governadores que tenham exercido 4 mandatos e políticos se alternando entre Congresso e o governo dos seus estados.
Em síntese, são verdadeiros caciques e coronéis, que somados ao jogo partidário, partidos esses que detêm o controle da legenda, ou seja, decidem quem será ou não candidato aos cargos públicos, sufocam o aparecimento de reais lideranças populares. Essa conjuntura acaba por refletir no âmbito nacional, cujo expoente máximo da falta de representatividade é o dito centrão, parcela desprovida de estímulos pelos cidadãos, mas que desfrutam de poder de fato. Ao longo do ano de 2021, a base governista de Jair Bolsonaro focalizou como forma de garantir a lisura das eleições na aprovação da PEC do voto impresso. Essa proposta era ruim, posto que já sinalizava uma derrota, e a viabilidade dela, além disso, era duvidosa, pois seria inviável do ponto de vista da mera logística para a Justiça Eleitoral providenciar toda a reorganização necessária, adaptar urnas, mudar procedimentos, treinar pessoas, entre outras medidas ensejadoras de tempo e custo, impossíveis a um ano do pleito. Isso, por si só, já atraiu a antipatia do então presidente do TSE, que viu tal medida como uma tentativa de anular a eleição. Some-se a isso a resistência então presente entre os parlamentares e terá a tragédia que se deu. A medida acabou não passando. Impedir a volta do petismo, quiçá da própria esquerda como um todo, posto que ela apenas conseguiu se eleger por conta da figura do Lula, era das tarefas mais simples, sendo suficiente somente reformar um artigo da Carta Magna, fixando os detentores de 2 mandatos, não importando se eles os exerceram subsequentemente ou de forma espaçada como inelegíveis. Bastava retirar uma palavra, bastava retirar o consecutivos. Apoio político não lhe faltaria, porquanto atenderia aos próprios interesses e aos da famigerada terceira via, capitaneada por Tebet e Ciro Gomes, ambos com consideráveis eleitores, possuindo alguma chance de vitória em um eventual segundo turno com Bolsonaro. Entretanto, com tudo isso posto, pensar que meramente eu e algumas outras pessoas vislumbraram essa possibilidade é ingenuidade. Certamente pessoas próximas a Bolsonaro pensaram nisso e descartaram. Por que investir em voto impresso nessa situação? Por que questionar as urnas, assumindo tão abertamente a síndrome do derrotado que já arruma desculpa para a derrota antes da eleição? Bolsonaro pretendia voltar depois de 4 anos? Ou será que o objetivo era mesmo melar as eleições desde o início? Será que Bolsonaro preferia enfrentar Lula mesmo porque temia os outros candidatos? Ou será que Bolsonaro estava tão confiante que ganharia as eleições que julgou ser apenas fraude o que tiraria essa possibilidade e não precisava se preocupar de fato com a possibilidade do Lula ganhar? Não dá para saber, mas de qualquer forma fica o aviso: se fixar no problema errado, nesse caso na segurança das urnas, pode acabar impedindo a solução mais simples e correta para o caso. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por João Vitor, revisado por Donda e narrado por Peter Turguniev. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!